Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Essa paz maravilhosa do Senhor que já está aqui em nosso meio, né? Continue operando em nossos corações. Sempre motivo de grande alegria estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Como diz o salmista, né? Alegrei-me como me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então a gente vem, né? Que dá, nosso coração transborda de alegria, porque quando estamos debaixo da vontade do Senhor, nós somos abençoados. Amém? Bom, antes de começar essa mensagem, queria aqui, né, justificar aí minha ausência nos últimos finais de semana. Um final de semana de trabalho, no outro estive também no compromisso de família aí. Realmente todo sábado é mais difícil eu perder os cultos aos sábados aí junto com a juventude, mas tive que sacrificar aí alguns domingos e é por isso que você não me viu, sentiu a minha falta. Obrigado aos irmãos que, né, mandaram uma mensagem. Mas vamos seguir em frente. Faz parte, né, igreja? Né? Temos que equilibrar a nossa vida pessoal, trabalho, enfim, tudo. E o tema dessa mensagem, nessa manhã, pode botar aí para mim, por favor, Lucas, é o tema pela fé, né? A gente vai vir aí uma semana de oração, né, onde a gente vai falar sobre o novo de Deus. Irmãos, nós caminhamos por fé, irmão. Nós caminhamos pela fé. Não é pelas circunstâncias, não é por aquilo que nós estamos vendo, nós estamos sentindo, mas caminhamos por aquilo que nós cremos. E cremos pela... Ih, só tem dois aí acordados domingo de manhã? Não, nós cremos pela... Amém. Que vindo você abrir sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, a gente vai ler a partir do versículo 1. Também cumprimentar os irmãos que estão aí nos assistindo através da live. Que Deus abençoe vocês, rique e abundantemente. A minha versão é a versão NVI, algumas palavrinhas aí diferentes da sua, mas o significado é o mesmo. Amém? Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos começar aí, né, no versículo 1. Você deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Hebreus, que a gente vai avançar um pouquinho nesse capítulo 11. Então não fecha não, deixa ela aberta aí. Amém? Amém. Tem aqui no multimídia também para a gente acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, mais um domingo, Senhor, que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos despertou para estarmos aqui na tua casa. Nesse momento, Senhor, venha sobre cada um de nós, Pai, e tira, Senhor, todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua voz aqui nesta manhã, Pai. Senhor, possa, Deus, em o nome de Jesus, nos encher com a Tua presença, Pai. Porque é por isso que estamos aqui, é por Ti, Senhor. Se agora há ar em nossos pulmões, estamos respirando, é pela Tua misericórdia, Senhor. E nós clamamos por essa misericórdia, que o Senhor venha sobre a nossa mente, o Senhor venha nos dar um novo entendimento, Pai. O Senhor venha falar aos nossos corações em o nome de Jesus, Pai. Teu Espírito Santo nos conduza ao longo dessa mensagem para entendermos aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. E se você crê, diz amém. Aquele, irmãos, que é conhecido de Deus, que vive em novidade de vida, ele caminha aqui nesse mundo de uma maneira diferente. Nós não vivemos a nossa vida igual as pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós que estamos em Cristo entendemos que caminhamos de uma maneira diferente. Aquele que é crente em Jesus, aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus, aquele que rendeu a sua vida a Jesus, tem algo especial, eles carregam algo especial, é algo fundamental, é algo que não pode faltar. E às vezes isso que carregamos pode ser grande, pode ser pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, mas aquele que caminha com Jesus carrega algo especial, carrega algo que transforma a sua vida, carrega algo que faz a gente enxergar esse mundo de uma maneira completamente diferente. E esse algo é a fé, irmãos. É essa convicção, conforme lemos aqui em Hebreus capítulo 11, é uma certeza das coisas que esperamos, é uma convicção, é uma prova daquilo que não vemos. Alguns irmãos têm uma experiência linda
né, têm visões e conseguem enxergar, né, elementos do mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele normalmente não é visível aos nossos olhos humanos. É uma realidade, existe, é um fato, mas os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Tem gente que consegue, glória a Deus por isso, mas normalmente a gente não enxerga. A palavra de Deus nos diz que onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Nesse momento, irmãos, eu não estou vendo a presença do Senhor aqui. Mas não é porque os meus olhos não conseguem enxergar que muda o fato dele estar aqui no nosso meio. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Tem coisas que os nossos olhos não enxergam, esses olhos aqui humanos. Mas pela fé nós vemos. Pela fé nós cremos. Porque a fé, ela é isso. Ela é uma certeza das coisas que esperamos. Uma convicção de fatos que a gente não pode ver. Por isso que o cristão, aquele que caminha com Jesus, ele vive a sua vida numa outra realidade. Esse mundo daqui, das pessoas que não conhecem a Deus, eles vão viver as suas vidas baseadas naquilo que estão vendo, naquilo que estão sentindo. E a gente também vê, a gente também sente. Mas além disso, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Pela certeza da palavra de Deus, porque entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus para cada um de nós, e nós baseamos a nossa vida naquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, que é a sua palavra. Quando nós caminhamos neste mundo, se a gente for colocar a nossa vida pautada no que acontece aqui nesse mundo somente, nós não vamos estar caminhando debaixo da vontade do Senhor. Porque quando a gente olha para esse mundo, o que a gente vê, irmãos? A gente vê a desesperança, a gente vê a falta de amor, a gente vê a violência, a gente vê o pecado tomando conta. E se a gente for pautar a nossa vida nessas coisas, ai de nós, coitado de nós. Mas nós não baseamos a nossa vida por aquilo que estamos vendo, não. Mas nós baseamos a nossa vida naquilo que nós cremos. E ainda que o amor vá se esfriando nesse mundo, nós já servimos a um Deus de amor, que está conosco, que nos ama e derrama desse amor sobre nós. Quando a gente olha para esse mundo e vê a desesperança, não é isso que nos guia, porque o que nos guia é o nosso Deus, a nossa viva esperança, que morreu, mas ressuscitou. E essa esperança está viva, que é Jesus, e é por Ele que vivemos. Você está entendendo, irmãos? Quando a gente olha para esse mundo e as coisas desse mundo, a gente vê uma realidade. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente se dá conta que existe muito mais além do que o que os nossos olhos podem ver. E a nossa vida tem que estar pautada nessas coisas. Não nas coisas do aqui e do agora, mas nós temos que olhar para o alto, temos que olhar para Jesus. Porque é dele que a nossa esperança vem. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o amor. É a esperança que nos move dia a dia. Irmãos, e cremos tudo nisso. Cremos em tudo isso. Pela fé, irmãos. Pela fé. É algo que vai além da lógica. É algo que vai além da razão, muitas das vezes. Porque a nossa fé é quem nos guia. Para quem está no mundo, isso é loucura. Mas para nós é poder de Deus sendo manifesto nas nossas vidas. Para nós que cremos, entendemos que um dia fomos alcançados pelo amor do Senhor, irmãos. É o único jeito de viver. Todas as outras coisas já não mais importam. Todas as outras coisas perdem o seu valor. Porque o que nós temos de mais precioso é o Senhor Jesus Cristo. É a presença dele sobre as nossas vidas. É a presença dele na nossa família. É a presença dele. São as misericórdias, é a graça desse Deus que nos faz continuar dia após dia. E tudo isso nós cremos pela... tá fraco. É pela fé. Isso aí, Genildo. Gostei, Genildo. Pela fé, isso mesmo. É pela fé, irmãos, que nós caminhamos. É pela fé que nós nos levantamos e cremos. Que ainda que esse mundo caminhe para o pior, e que realmente vai, mas nós cremos na viva esperança que é Jesus. E é por Ele que nós caminhamos.
Ainda que o tempo mau se levante, irmãos, ainda que uma doença se levante, ainda que a escassez se levante, ainda que o deserto venha, nós continuamos caminhando em fé para a glória de Deus. E como já falamos, né, a fé, ela é isso, ela é certeza do que esperamos, a convicção de fatos que não se veem. Algumas traduções, né, da palavra, troca a palavra certeza por um firme fundamento. É um firme fundamento. A expressão convicção de fatos também é traduzida por prova das coisas, por uma evidência. E a fé, ela é tudo isso. A fé, ela pode ser entendida como um modo de vida. Nós frequentemente falamos, né, conforme o profeta Abacuque, nós vivemos pela fé, irmãos, por essa certeza. Alan, mas eu fui acometido por uma doença. Eu sei, irmão. E às vezes tem doenças que trazem um sofrimento muito grande. Não só para quem está doente, mas para todos aqueles que estão acompanhando, né, dando suporte a esse doente. Toda a família sofre junto. Mas a nossa esperança, irmãos, não para aqui na doença. Porque ainda que essa doença acompanhe você, o seu familiar, até o final da vida aqui, irmãos, quando essa vida aqui acabar e nos encontrarmos com o Senhor Jesus, nós vamos estar com Ele num lugar onde não há mais doença. Onde esse corpo que sofre, que se deteriora, que vai envelhecendo, que vai perdendo o seu vigor, um dia esse corpo será glorificado. E nós estaremos com Jesus. A gente pode ser curado aqui agora, amém, glória a Deus, nós cremos nisso e oramos por isso. Mas ainda que isso não aconteça aqui, um dia acontecerá. Ainda que esse corpo aqui faleça por uma doença, ele será ressuscitado por Cristo. No lugar onde não haverá mais doença, irmãos. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. E essa esperança nós temos pela fé, irmão. É pela fé. É pela fé, irmão. Por isso que não tem como a gente falar, eu sou crente, sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Não tem como, a gente precisa ter fé para nos achegarmos até Ele. Precisamos vê-lo primeiro através dos olhos da fé, irmão. E quando isso acontece, quando a gente tem esse entendimento, o Senhor vai se revelando para nós de várias maneiras. O Senhor vai se revelando para cada um de nós, e a gente vai começando a ver a Deus em vários momentos do nosso dia. É na mão dEle que protege, que nos guarda diante de situações difíceis. É na mão dEle que opera milagres e maravilhas em nosso meio. É na mão dEle que vai abençoando a nossa família. É a mão dEle que vai abrindo portas quando parece que não tem mais saída. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Nós primeiro enxergamos pela fé e depois Ele vai se materializando no nosso modo de viver, no nosso dia a dia. Meu Deus, eu não esperava, mas isso aconteceu, é amor, a mão de Deus sobre a sua vida. Senhor, mas eu não imaginava que isso pudesse, mas é o Senhor trabalhando e operando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor, irmãos. Primeiro a gente crê, irmãos, e depois o Senhor vem, e Ele vai se revelando, e Ele vai curando, e Ele vai salvando, e Ele vai transformando. Tudo pela graça do Senhor, irmãos. Tudo pela graça de Deus. Mas é esse firme fundamento. É uma convicção. Não é algo que a gente sente. Hoje eu estou sentindo uma fé. É claro, a fé ela pode variar. Tem vezes que a nossa fé está 220. Mas às vezes se a gente não vigiar, a nossa fé vai sendo minguada. Vai sendo enfraquecida. Vai se esfriando, irmãos. Mas nós precisamos buscar no Senhor para reavivar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. E também precisamos fazer a nossa parte. Ontem a gente estava aqui no culto de juventude. A irmã Sandra, a esposa do André, estava aqui compartilhando uma mensagem conosco. E ela estava falando sobre isso. Estava falando com os jovens ontem. Um trecho da mensagem dela foi: jovem, se você ficar no TikTok, se alimentando no TikTok, for dormir ouvindo lá o TikTok, vendo os vídeos lá no TikTok, quando você acordar no dia seguinte, a sua cabeça vai estar cheia de quê? Do TikTok. Agora, se eu
se eu resumir a minha vida só me alimentar de novela, ficar vendo novela, vou dormindo vendo novela, vou acordando vendo novela, no dia seguinte o que eu vou pensar? E é com qualquer coisa, irmãos. Pode ser com futebol. Se eu for ver futebol o dia inteiro, futebol, vou dormir vendo futebol, o que vai ter na sua cabeça? Futebol, irmão. Não que a gente não possa ver essas coisas, claro, irmãos, tudo com sabedoria, né? O entretenimento faz parte da nossa vida, e a gente se alegra, se diverte, se emociona com essas coisas, e elas não são um mal em si mesmo, mas o problema é em como nós usamos essas coisas. Como nós usamos essas coisas. Agora, se eu mergulhar na palavra, se eu buscar ao Senhor de dia e de noite, se eu ficar lendo a minha Bíblia, se eu ficar me alimentando de louvores, daquilo que exalta e engrandece o nome de Deus, de dia até dormir, o que eu vou pensar quando eu acordar, irmão? Se eu buscar as coisas que vêm de Deus, a minha vida vai sendo cheia disso. E eu não estou falando aqui que você tem que ser um monge, se isolar e só... Não. Bom, se você se sentir chamado para isso, vai, irmão. Mas a gente precisa ter um equilíbrio nas nossas coisas, mas e colocar cada coisa no seu devido lugar. E a palavra de Deus nos ensina que precisamos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas, irmão. Tem o tempo do TikTok, tem o tempo da novela, tem o tempo do futebol, mas em primeiro lugar é o Senhor. Em primeiro lugar, buscar ao Senhor. Eu não sei como é que é a cabeça de você, mas na minha cabeça os pensamentos vão a mil. Às vezes a gente está aqui na igreja, mas de repente vem, tem a conta para pagar segunda-feira. A gente está aqui na igreja, de repente, caramba, eu não fiz isso que tinha que fazer lá em casa, não sei o que lá. Tudo bem, nós somos seres multitarefa, nós fazemos 1 milhão de coisas. E tem espaço para cada uma delas na nossa vida. Mas em primeiro lugar precisa estar o Senhor. Buscar a Deus, irmãos. Glória a Deus porque você veio aqui, você acordou, você falou, não, eu vou separar o meu domingo de manhã para o Senhor. Porque você entendeu, irmão. Você entendeu que em primeiro lugar tem que estar o Senhor. Alan, significa que quem não está aqui no banco é porque está desviado? Não, não é isso. Às vezes ele vai vir à noite, às vezes tem um compromisso de trabalho, com a família, equilíbrio. Mas não se resumindo apenas ao domingo. Domingo é um diazinho só. E o que você vai fazer amanhã, na sua segunda-feira? Hoje não é que é? Tem culto de oração, mas eu não vou no culto de oração. Tem plantão, mas eu não vou no plantão. E aí você larga Deus para lá. Deus é só uma coisinha que você pega no domingo, bota debaixo do braço e... Não, irmão. É todo santo dia. O que eu estou falando aqui não é só por hoje, não é só no domingo, não é só no culto, mas é uma vida inteira priorizando o reino de Deus. Colocando o Senhor em primeiro lugar, buscando a Ele em primeiro lugar. E para isso nós precisamos de fé, irmãos. Precisamos de fé. A fé é um divisor de águas, porque ela muda tudo em nossas vidas. Através da fé, que é um dom de Deus, é o Senhor quem nos concede fé. Nós vamos experimentando a vida para a qual fomos criados, uma vida que glorifica a Deus. E a fé ela muda a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver o mundo e tudo que nele há. Não dá para ser crente sem fé. E a minha oração nesta manhã é que você saia daqui com a sua fé fortalecida. Não podemos viver de qualquer jeito, temos que viver pela glória a Deus. E a fé, irmãos, ela nos leva a algumas coisas, e eu queria falar de 3 coisinhas aqui nessa manhã com você. Porque a fé, ela nos move. A fé, ela nos tira do lugar. A fé, ela nos leva numa direção. E eu queria só pontuar 3 coisinhas aqui que a fé nos leva. A fé, eu queria que você repetisse comigo. Primeiro, a fé nos leva a adorar. A fé nos leva a andar com Deus. A fé nos leva a construir. Nesse capítulo 11, ela é intitulada como a Galeria dos Heróis da Fé. E aqui a gente vai falar sobre alguns exemplos de fé, de homens de Deus que caminharam com Deus. E eles são colocados como exemplos para cada um de nós, porque eles agradaram ao coração de Deus pela sua fé. E a gente vai ver, primeiro, versículo 4 aí do capítulo 11 de Hebreus, a fé que adora.
Vamos ler aí, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Até aqui, irmãos. O nosso primeiro herói da fé aí é Abel. Ele agradou a Deus com a sua adoração. Ele deu o seu melhor ao Senhor. Dentro daquilo que ele podia oferecer, ele deu o seu melhor como forma de adoração. Ele deu a melhor parte e o Senhor se agradou de Abel, como a gente vai ler lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas a palavra de Deus nos diz que Caim e Abel, dois irmãos, foram adorar a Deus através de sacrifícios. E o Senhor, ele se agrada de Abel, porque Abel, quando foi adorar a Deus, ele deu o seu melhor, o que ele tinha de mais importante, de mais precioso, porque Abel entendia que o que de mais precioso nós temos é Deus. Então o que de melhor que nós temos que dar a Ele, entregar na mão dEle. E Abel entendeu isso. Ele tinha uma fé que o levava para esse lugar de adoração, de dar o seu melhor, de entregar a sua vida e tudo que tem nela. Porque, irmão, se você está disposto a dar o seu melhor, você dá todo o resto. Aqueles que já são, papais e mamães, têm uma compreensão muito superior disso. Que se seu filho precisar de qualquer coisa, você vai tirar de você. Uma frase muito comum quando o filho está doente, fala: se eu pudesse, eu trocava de lugar com meu filho para ele não ter que passar por isso. Se você está disposto a dar a sua vida em função do seu filho, irmão, você dá qualquer coisa. E com o Senhor não é diferente. Quando nós estamos dispostos a dar o nosso melhor para Ele, é porque você já entendeu que tudo que é seu pertence a Ele. E se Ele te pedir qualquer coisa, a menor coisa que seja, você vai dar. A nossa adoração não pode ser, muitas das vezes, entendida pelos outros. E nem precisa ser. Nem o próprio irmão de Abel entendeu a adoração dele. Caim sentiu inveja do seu irmão, porque foi aceito por Deus. E essa inveja foi tão forte que Caim matou o seu irmão Abel. E às vezes a nossa adoração a Deus, a nossa vida pela fé, essa fé que adora o Senhor com o nosso melhor, ela muitas das vezes não vai ser entendida pelos outros, não vai ser compreendida. O que você está fazendo aí, rapaz? Domingão? Fica em casa relaxando. As pessoas não vão entender o porquê que você vem à igreja muitas das vezes. Às vezes as pessoas não vão entender porque você, mesmo tendo pouco, ainda tira do seu pouco para compartilhar com o irmão que ainda precisa mais do que você. Às vezes as pessoas não vão entender porque que na presença de Deus você pula, grita, chora, levanta as mãos e se entrega. Às vezes as pessoas não vão entender. Irmãos, e nem precisa, irmão. Graças a Deus nós estamos numa igreja que entende que a adoração ela é feita em liberdade. Se aqui tem uma liberdade para dar um glória bem alto, você tem liberdade para pular, você tem liberdade para levantar as suas mãos, você tem liberdade para se ajoelhar. Claro, tudo com ordem e decência, conforme orienta a palavra do Senhor. Mas essa aqui, igreja, entende que a nossa adoração, ela não está presa a estruturas, ela não está presa a um modo específico de... Não, irmãos, Deus te deu liberdade, você deve adorar a Deus com liberdade. E às vezes as pessoas não vão entender isso. Eu preciso te lembrar que a nossa adoração não é voltada para os homens, a nossa adoração é voltada para o Senhor. Então se o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado não entende, irmão, deixa ela, tenha paciência, um dia vai entender. Mas não prenda a sua adoração por isso. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor está te chamando por isso, irmãos. Mas se o Senhor te deu uma palavra, o Senhor quer algo de você, vai, irmãos. Vai. Alan, mas eu tenho vergonha. Deixa a vergonha de lado, irmão. Deixa a vergonha de lado. Ai, tem vergonha de pedir uma oração, irmão. Vamos deixar para trás essas coisas. E vai, e peça a oração, e abra o coração, e se derrame na presença de Deus. E faça isso, irmãos, mas não se prenda. Uma das expressões de fé é a adoração. É se voltar ao Deus Criador e reconhecer que todas as coisas são dele, por ele e para ele. É reconhecer quem ele é e reconhecer o poder dele, irmãos. É reconhecer a grandeza,
como nós acabamos de cantar aqui. Reconhecer a grandeza do poder de Deus, irmãos. É para ser sincero, é para ser verdadeiro, sem reservas, sem inibições. Em Cristo temos liberdade para expressar a nossa adoração. Então, irmãos, ore, cante, grite, dance, dê glória, fale em língua, chore, mas exalte o nome do Senhor com todo o seu coração. Todo o seu coração. Não se prenda à opinião dos outros. Às vezes o outro vai, deixa o outro, irmãos. No tempo certo ele vai entender. Mas abra seu coração, seja sincero com Deus. Deus ama isso, Deus ama sinceridade. Se a gente está adorando a Deus, pensando no que os outros estão dizendo, a nossa adoração está sendo para os outros. Mas quando estamos diante do Senhor, diante da presença dEle, irmãos, só adore. Deixa fluir. Não se prenda. Mas seja livre em nome de Jesus para adorar a Ele com o seu melhor, irmãos. Porque nós vivemos pela fé, e a fé que adora, a fé que nos leva a esse lugar de adoração, sincera, verdadeira, genuína, sem reservas. Um tempo atrás na juventude, Sionista estava pregando sobre aquela passagem onde o profeta, né, ele é levado primeiro nas águas que dão nos tornozelos, e aí a água vai subindo, né? Vai subindo, nos joelhos, na cintura, nos ombros. O Senhor, Ele quer nos levar num lugar de profundidade, aonde os nossos pés não tocam mais o chão, porque é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos leva. E isso é difícil para nós. A gente quer ter o controle, a gente quer ter o pé no chão para falar, ah não, aqui eu posso. Irmãos, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada, irmão. Quando a gente acha que sabe, estamos enganados. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele quer nos levar a esse lugar, onde os nossos pés não tocam mais o chão, porque o controle não tem que estar nas nossas mãos, o controle tem que estar na mão de Deus. E como é difícil entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Como é difícil falar, Senhor, eu entrego o controle nas tuas, porque eu confio mais em Ti do que em mim mesmo. Mas quando vivemos pela fé, essa fé que adora, nós vamos nesse lugar. E vamos deixando o Senhor conduzir a nossa vida. Assim como num mar, onde os nossos pés não tocam mais o chão, e o nosso corpo é levado pela maré, é assim que devemos estar na presença do Senhor, confiando que Ele nos conduz da melhor maneira. Amém, irmãos? Primeiro, essa fé que adora. Segundo, a fé que anda. Vamos ler lá no versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Irmãos, o segundo herói da fé aqui é Enoque. E nós não sabemos muito sobre a vida desse descendente aí de Adão. Sabemos muito pouco, mas o pouco que nós sabemos já diz muito sobre ele. Ele andava com Deus, a ponto de não passar pela morte, mas o Senhor o tomar para si. A gente vai ver daqui a pouco, que em algumas gerações depois, lá no período de Noé, Deus vai olhar para a terra e vai ver que a maldade tinha se espalhado de tal forma que Deus decide trazer juízo sobre aquela geração, e traz o dilúvio como juízo para aquela geração, para encerrar aquela maldade ali e dar um ponto final. Mas um pouco antes na história, Deus olha para Enoque, e Enoque andava com Deus. A gente aqui não tem um relato extenso, né? Lá em Gênesis capítulo 5, de 18 a 24, a gente não tem muitos detalhes de como que era essa vida de Enoque que andava com Deus, mas a gente sabe que ele andava com o Senhor, ao ponto do Senhor o poupar da morte, de todo sofrimento, e o levar para si, irmãos. Isso é lindo para nós, porque revela essa fé que anda, que caminha junto com Deus, independente das circunstâncias. Enoque andava com Deus, e por isso o Senhor o tomou para si.
Andar com Deus tem a ver com confiança, porque a gente só caminha junto em quem a gente confia. A gente só compartilha a nossa vida com quem é íntegro, com quem é leal, com quem é verdadeiro. Enoque andava com Deus porque confiava no Senhor. E a fé que precisamos ter, essa fé que nós falamos, eu vivo pela fé. Essa fé ela tem que nos levar a andar com Deus. Por isso é fé que anda, fé que caminha com Jesus. Fé que faz você entender que tem que estar com Jesus, caminhando junto com Ele. Eu não sei, irmão, se você vai ser arrebatado pelo Senhor em algum momento. Nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar e vai arrebatar aqueles que estiverem vivos. A gente sabe disso. Pode ser hoje, de repente, quem sabe aí? Você já está preparado, irmão? Mas o que eu digo é que nós precisamos ter essa fé que anda, a fé que nos faz caminhar com Jesus. No mundo tem muitos caminhos, irmãos, mas a gente sabe que todos esses caminhos vão conduzir à morte. Pode ter uma aparência de alegria, pode ter uma aparência de algo bom, mas o final é morte, a gente já sabe disso pela palavra. Por isso precisamos andar com Deus, e andar tem a ver com confiar. Você anda do lado de gente mentirosa? Você anda do lado de gente infiel? Essas pessoas normalmente a gente quer distância, não é verdade? A gente quer andar do lado de gente boa, gente que é legal com a gente que trata a gente bem. Porque andar com pessoas envolve confiança. Quando você decide dividir a sua vida com alguém para o resto da sua vida, escolhe um marido ou uma esposa, isso tem a ver com confiança. Repartir toda a sua vida com aquela pessoa, dividir todos os momentos, tem a ver com confiança. E a gente vê nos casamentos, quando a confiança é quebrada, como isso é difícil, doloroso. Às vezes vai significar o fim daquele relacionamento, porque a gente só divide a vida com quem a gente tem confiança. E às vezes a gente não está caminhando com Deus porque a gente não confia nele. Às vezes a gente está confiando mais em nós mesmos, e a gente anda segundo os nossos conselhos, segundo os nossos sentimentos, segundo a nossa vontade, e deixa de caminhar com Deus. Mas Enoque é um dos heróis da fé, porque ele caminhava com Deus, ele confiava em Deus, ele colocava toda a sua vida junto com o Senhor. E por isso é um exemplo de fé. Aí outra expressão da fé é um andar com Deus, caminhar com Ele, confiando que Ele tem o melhor para mim e para você. E também significa não se meter nos caminhos aonde Deus não está, não se enfiar nos caminhos aonde Deus não se agrada. Quando a gente diz sim para Deus, a gente também está dizendo não para o mundo. Quando a gente fala, Senhor, eu quero caminhar contigo, a gente também tem que dizer, Senhor, eu não quero caminhar longe de Ti. As duas coisas caminham juntas, irmãos, porque no reino de Deus não tem meio termo. A palavra de Deus vai dizer que de uma fonte não pode ter água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você caminha e confia em Deus, ou você está caminhando longe dele. Não tem como, irmãos, não há meio termo. E nós precisamos entender com quem nós estamos andando. Enoque andava com Deus e hoje habita com o Senhor, foi tomado para os céus. Gerações depois andavam longe do Senhor e veio um dilúvio como juízo. Porque nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. Deus é justo, irmãos. Deus, Ele nos dá uma chance. Tem um momento em que Deus encontra a nossa vida. Ele tira as escamas dos nossos olhos para a gente enxergar a realidade, enxergar a verdade. E Ele nos dá a decisão para tomar. Ele coloca diante de nós uma escolha a fazer. Ou a gente caminha com Jesus ou vai para longe dEle. E depois de sermos alcançados por Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não seguimos esse caminho, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. O Senhor vai vir como um justo juiz. E se você se arrependeu, se você confia que o sacrifício de Cristo é suficiente pelos seus pecados, o Senhor vai perdoar, já perdoou a sua vida e você vai para os céus com Ele. Mas se você não compreende isso, se você não aceita isso, irmãos,
Deus vai ser justo e você vai ser condenado numa eternidade longe do Senhor. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas nós estamos aqui entendendo que precisamos ter essa fé que nos faz andar com Deus. Dizer não para o mundo e sim para Cristo. Dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus. Dizer não para o nosso eu e dizer sim para Deus. Porque a fé que nós vivemos, essa fé que nos leva a andar com Deus, a caminhar com Deus. E muitas das vezes, a gente vai precisar deixar amigos, vamos precisar deixar alguns colegas de trabalho, vamos precisar deixar alguns relacionamentos, vamos precisar deixar alguns ambientes para caminhar com Deus, irmãos. Temos que fazer escolhas. E às vezes a gente vai precisar deixar alguns caminhos para caminhar com Deus. Renúncia. Precisamos entender isso. E pode ter certeza, irmão, que quando nós fazemos isso, o Senhor Ele nos abençoa, irmão. Primeiro, não, mas eu vou caminhar sozinho. Não, irmão, não sei se você já reparou, olha quanta gente está caminhando com você. O Senhor chama uma igreja, chama um povo, chama uma comunidade, para que aqueles que creem não caminhem sozinhos, irmão. Às vezes você na sua casa pode ser o único, mas quando você chega aqui nesse lugar, você tem comunhão, você tem gente que vai compartilhar do teu sofrimento, vai chorar com você, vai rir com você, vai andar com você. Igreja é isso, não é para você estar aqui sozinho, sofrendo, calado, triste, não, irmão. Mas é você vai estar aqui junto com um povo que entende as suas dores, ou mesmo sem entender, vai estar do teu lado para seguir em frente. Então, quando a gente renuncia a algumas coisas deste mundo, ao mesmo tempo nós somos abraçados pela graça de Deus, pela paz de Deus, pelo amor de Deus. E a graça dele vai superando todas essas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer em algum momento: olha, tudo que eu tinha, considerei como perda. Ele vai usar até uma expressão, ele considerei como um estrume, um cocô, como, sabe, nada. Porque o que mais precioso nós temos é o Senhor Jesus. E qualquer renúncia, por maior que possa parecer, irmão, porque tem coisa que é difícil renunciar, mas qualquer coisa, por maior que ela possa parecer, não se compara com aquilo que Deus tem para cada um de nós, no agora e no porvir, irmãos. Isso é fé, irmãos. Precisamos entender isso pela fé. A fé só não nos leva a adorar, a fé só não nos leva a andar com Deus, mas a fé também nos leva a construir. Vamos lá no versículo 7. Versículo 7 aí do capítulo 11. Versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé, irmãos. Nosso terceiro herói aí é Noé. Foi chamado para viver o sobrenatural e construir uma grande arca numa terra árida para a preservação da sua família e de toda a humanidade, irmão. Quando a gente fala hoje a palavra enchente, a gente já está habituado com ela. Mas na época de Noé não era algo tão comum assim. A gente entende, irmãos, que o mundo que nós habitamos, ele também sofre com pecado. E desde que o pecado entrou na humanidade, a boa natureza de Deus, ela vem também sofrendo. Ela vem perdendo a sua harmonia. E a gente entende que todo esse desequilíbrio ambiental que nós vemos hoje, que nós entendemos, vemos no noticiário, né? Os cientistas estudam essas mudanças. A gente entende que tudo isso é fruto do pecado, irmão. Que o pecado não vem e bagunça só com a nossa vida, não. Mas vai bagunçando com toda a natureza, com toda a ordem criada por Deus. E com isso vem as tragédias, as enchentes, né? Muita coisa somos nós mesmos que nós criamos esse desequilíbrio, mas a natureza também sente a influência do pecado. E aqui no tempo de Noé, as enchentes não eram algo tão comum.
Alguns estudiosos, né, vão se aprofundar, né, e vão relatar, né, que não era comum ter enchente. Se a gente fala enchente hoje, beleza, mas no tempo de Noé não tinha muito essa coisa. Imagina para a cabeça de Noé: caramba, como é que eu vou construir uma arca se nem enchente tem aqui? E era uma arca de grandes proporções. Era algo que naquele momento parecia loucura. Para que eu vou construir um barco se nem enchente tem aqui? Louco. E a gente vai ver, né, que Noé não foi compreendido no seu tempo, porque realmente aos olhos humanos era loucura. Mas Noé aqui, ele não foi movido pelo seu sentimento, pelo seu pensamento. Ele foi movido por um santo temor, por uma confiança em Deus. Se Deus está falando, então vai acontecer, e eu vou obedecer ao Senhor. Uma das características da fé é que ela constrói, e para ela construir, ela precisa de uma coisa fundamental, que é a obediência. Noé aqui ouviu a voz do Senhor, um chamado do Senhor para construir. E a fé que constrói, ela é movida por obediência. Porque construir envolve gastar seu tempo, seus recursos, sua energia, gastar a sua vida em prol de algo. E para construir algo, irmãos, para o Senhor precisamos obedecer. Porque às vezes o que o Senhor vai nos pedir é algo fora da nossa compreensão. Mas para nós construirmos, precisamos obedecer a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Noé obedeceu, mesmo parecendo um plano muito doido, muito maluco, porque ele sabia com quem ele caminhava. Quando você sabe com quem você anda, você obedece, porque você sabe que você está caminhando em segurança, irmãos. Quando a gente anda com o Senhor, porque a gente confia no Senhor, e quando a gente está caminhando com Deus e Ele nos pede algo, irmãos, a gente obedece, porque a gente confia no Senhor, sabe que Ele é fiel e que Ele não falha. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, e nós entendemos que precisamos mudar algo na nossa vida, precisamos construir algo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que o Senhor nos leve, precisamos obedecer à voz de Deus. A impressão muitas das vezes que eu tenho é que a nossa geração está construindo muita coisa sem andar com Deus. E uma construção longe da presença de Deus, fora da direção de Deus, irmãos, é igual Babel. Vocês lembram lá da Torre de Babel? Uma construção longe da presença de Deus. Qual foi o final dessa história? Confusão, irmão. Confusão. Fracasso. E é isso, irmão. Porque quando nós não estamos andando na presença do Senhor, nós vamos construir coisas sem a direção dEle. Tem gente que hoje está vivendo dificuldades dentro do seu lar, porque não construiu o seu casamento na presença de Deus, irmãos. E hoje sofre. E hoje padece. Por quê? Lá atrás não fez. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui ainda que estão nesse processo. Então a gente também pode aprender, não só com os nossos erros, mas com os erros dos outros também. Então aquele que quer construir um relacionamento, está na hora de colocar as coisas no lugar certo e construir esse relacionamento aonde? Em Deus, na presença de Deus. Você vai construir uma amizade na presença de Deus, irmãos. Não, mas eu tenho amigo descrente. Ok, glória a Deus por isso, está certo. Como é que um não crente vai vir para Jesus? É através de você, vai conhecer um crente de verdade e vai ver Deus na sua vida, glória a Deus. Mas eu estou falando daquelas amizades que a gente divide a vida, compartilha a vida. Precisamos ter sabedoria para construir nossas amizades em Deus. Não em qualquer um aí, que está perrapado aí, que está disponível para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se a gente construir sem a presença de Deus, irmãos, vai ser em vão.
Não vai adiantar. Lá no final é fracasso, é confusão, é desperdício de tempo. Quando normalmente uma pessoa se converte já na maturidade, normalmente uma frase que ele fala: quanto tempo eu perdi longe do Senhor. Em outras palavras, quanta coisa eu construí e que hoje não valem nada. Por quê? Estava cego no entendimento, longe de Deus. Mas irmãos, nós que estamos em Cristo, precisamos viver pela fé, e essa fé que constrói, na presença de Deus, na direção de Deus. É tolice querer construir algo sem andar com Deus. Fuja disso, sai fora disso. Alan, não sei o que fazer, então é melhor nem começar. Mas precisamos ter certeza em Deus do que estamos construindo, do ministério que você está construindo, do chamado que você está atendendo diante do Senhor. Ande com Deus e construa aquilo que Ele estiver te pedindo. Faça a obra que Ele está te chamando para fazer. Põe a mão na massa naquilo que Ele te direcionou, irmão. Porque não construir também é uma omissão e também é pecado. Porque o Senhor, Ele nos chama a construir algo, e se você não está construindo, se você está paralisado, se você está com medo de seguir adiante, e o Senhor já te chamou, irmão, a gente é omisso. O nome disso é omissão. E omissão também é pecado, porque você não está obedecendo o chamado de Deus para a sua vida. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Às vezes a gente acha mais fácil identificar o nosso pecado, porque quando a gente age, faz algo que é errado. Mas não fazer o que é certo também é um pecado, irmão. Não obedecer a Deus é um pecado, irmão. Não fazer aquilo que Deus está te chamando é um pecado, irmão. E é você e Deus. É você e Deus aí, ó. O que Deus está te chamando? O que Deus está te despertando? O que Deus está querendo de você? Tem que obedecer, irmãos. Alan, mas é difícil, eu sei. É custoso, eu sei, irmãos. Mas vai, obedece, e o Senhor vai abençoar, não tenho dúvida. Ontem a Sandra estava pregando aqui falando sobre Josué. Josué, ser forte, ser corajoso. Josué foi. Ela até que chamou a atenção, né, que quando Deus chama Moisés, que era o líder, Moisés fala: não, Senhor, peraí, eu sou gago, eu não posso, eu sou isso, aquilo, né? Dá umas várias, né, desculpas ali. Mas quando Deus vai chamar Josué, irmão, Josué vai, Josué obedece, vamos embora, vamos seguir em frente. Moisés, a referência, o líder, faleceu. O povo pranteou, o povo chorou, mas depois o reino de Deus continua avançando, porque o reino de Deus é muito maior que qualquer liderança. O reino de Deus, ele é eterno. E as nossas lideranças estão aí, e uma hora vão passar. Aqueles que estão mais antigos aqui na igreja vão se lembrar do nosso saudoso pastor Haroldo, não é verdade? Um homem de Deus, irmãos, mas tem um tempo determinado, e se findou o tempo dele, e o reino de Deus continuou avançando, porque o reino de Deus é muito maior que cada um de nós, que qualquer um de nós, e o reino de Deus vai avançar, mas precisamos obedecer, irmãos. Obedecer, irmãos. Isso que é importante, porque a fé vai nos levar a construir. Ou você está sendo preguiçoso e não está construindo nada, ou você está construindo algo na direção errada, e todas essas duas coisas o Senhor não se agrada. Precisamos construir na direção do Senhor, precisamos construir sobre a orientação do Senhor, precisamos obedecer a Deus para construir algo que vai gerar frutos no reino de Deus. Você quer construir, irmãos, um casamento, uma família? Ande com Deus e obedeça. Você quer construir uma carreira profissional? Ande com Deus e construa essa carreira em Deus, não negociando princípios, não querendo agradar ao chefe, dando um jeitinho aqui e ali. Não, irmão. Alan, mas se eu não fizer isso, o chefe vai me demitir. Irmãos, sua vida está na mão do Senhor. Seja nesse emprego ou seja em outra porta que Ele abrir. Mas não negocie a sua profissão, a sua carreira, mas construa ela em Deus.
Você quer ir adiante no ministério? Ande com Deus e obedeça. Então você vai construir algo sólido, que será a bênção, que será a fonte de salvação para você e para a sua família. Assim como foi em Noé, ele obedeceu, ele construiu aquilo que o Senhor tinha chamado para a vida dele, irmãos. Ele foi salvo, ele e a sua família. Quando nós construímos na direção do Senhor, nós somos fonte de bênção, fonte de salvação. Não porque a gente salva alguma coisa, não, irmão, mas porque através de nós o Senhor nos usa para alcançar outras vidas, para produzir frutos. Aonde quer que você vá, irmãos, aonde quer que você esteja, seja uma bênção, obedeça ao chamado de Deus e exercite essa fé que te leva a construir, não uma torre de Babel, não, mas algo grandioso em Deus. E só um parêntese aqui, o grandioso em Deus não significa grandioso segundo o padrão do mundo. No padrão do mundo, o que tem sucesso? É o que tem, é muito rico, que é muita fama, é muito status. Não, irmão, o Senhor te chamou para fidelidade. Sucesso no reino de Deus, irmãos, é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus, irmãos. É fidelidade. Eu louvo a Deus aqui na nossa igreja. Nosso ministério de oração aqui da igreja, que persevera o Senhor em fidelidade. Às vezes são poucos os irmãos, mas eles não deixam de orar. Às vezes nas reuniões de oração tem poucos, às vezes no plantão de oração tem 2 ou 3, mas estão perseverando no chamado do Senhor, irmãos. Isso é o que? É fidelidade, e isso é sucesso no reino de Deus. Não adianta ter um ministério de oração com 1 milhão de pessoas, pode até ter, mas irmão, se não tiver debaixo da obediência, irmão, não dá. Enquanto que outros lá, perseverando com 2 ou 3, cumprindo o chamado, obedecendo o propósito de Deus, irmãos, é sucesso no reino de Deus. Porque sucesso no reino de Deus é agradar a Deus, é obedecer a Deus. E se Ele está te chamando para uma salinha de 2 pessoas, glória a Deus por isso, irmão. Seja fiel naquilo que o Senhor tem te chamado. Está entendendo que pela fé o padrão é outro? Está entendendo que pela fé não é conforme o mundo? Está entendendo que pela fé é diferente? Por isso, irmãos, que nós somos diferentes, que carregamos essa fé, que vê a vida de uma maneira completamente diferente. Mas nós entendemos que é o melhor caminho. Vamos lá, em Hebreus, para a gente encerrar, capítulo 10. Volta um capítulo aí. Capítulo 10, a partir do versículo 35 em diante. Hebreus 10, 35, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, aqui tem gente que anda, o autor do livro de Hebreus, ele vai dizer, tem gente que caminha por fé, e tem gente que para no meio do caminho. Tem gente que persevera e persevera até o fim, mas tem gente que fica no meio do caminho. E o destino é muito claro. Nós que estamos aqui, irmãos, nós não concordamos com a chamada evangelho ou teologia da prosperidade, que diz, que prega, que afirma que se você for fiel a Deus aqui, Ele vai prosperar a sua vida e você vai ser bem sucedido, você vai ter bens e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Te promete um mar de rosas. Irmãos, não é isso que nós vemos no evangelho, irmãos. O Senhor não nos chamou para viver o melhor dessa terra em termos de prosperidade financeira. Não, irmão. Isso é engano, irmão. Isso é engano do mundo. Como que o nosso Senhor Jesus foi tratado aqui nesse mundo?
foi rejeitado, humilhado, sentenciado à morte, mesmo sem merecer. Como que os apóstolos viveram, irmãos? Tiveram mortes, foram martirizados, mortos, crucificados, apedrejados. Significa que estar em Deus, ser fiel a Deus, pode custar tudo. É claro que nós também vemos na palavra de Deus homens e mulheres que tiveram muitos bens. E amém, glória a Deus. Mas o Senhor não nos chamou para sermos ricos. O Senhor nos chamou para sermos fiéis, irmãos. Seja no muito ou seja no pouco. O Senhor nos chamou para sermos perseverantes em fidelidade até o fim. Porque essa vida aqui um dia vai passar. Há um tempo atrás, a gente teve a notícia que uma pessoa muito famosa, que com certeza fez parte da vida de todos nós aqui, foi o apresentador Silvio Santos, não é verdade? Quantos domingos aí assistindo o Silvio Santos, seus programas, se alegrando. Irmãos, um homem que é visto como um empresário bem-sucedido, faleceu. E as riquezas dele? Estão aí. Porque a vida vai passar, as riquezas vão ficar. As coisas deste mundo vão ficar, irmãos, mas o Senhor não está preocupado com as coisas deste mundo, o Senhor está preocupado com a nossa eternidade. E a palavra de Deus que acabamos de ler é: aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos, irmãos. E é por isso que vivemos, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aquele que vem virá e não demorará, e o justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Porque nós vivemos, irmãos, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, é pela fé. Fé que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. Fé que o sacrifício de Cristo é suficiente para os nossos pecados, que nós sozinhos não nos conseguimos nos salvar, não conseguimos aplacar a ira de Deus pelo nosso pecado, mas Jesus se entregou em nosso lugar e pagou a nossa dívida, e graças a Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai, e a nossa certeza, nossa segurança está aqui, vivendo aqui pela fé. O Espírito Santo habita em cada um de nós e nos conduz, e nos preserva, e nos faz seguir adiante. O Espírito Santo é o penhor, é a segurança da nossa salvação, irmãos. E Ele habita em mim, em você, em todos nós, e vai conduzindo as nossas vidas. Nós não seremos daqueles que retrocedem, irmãos, mas nós seremos daqueles que creem pela fé e são salvos. Mas não é qualquer fé, é essa fé que adora, é essa fé que anda, que caminha com Deus, é essa fé que constrói aquilo que Deus está nos chamando para construir. A fé em Cristo nos faz avançar, nos faz crescer, não no sentido do sucesso desse mundo, fama, dinheiro, status, nada disso. Nós avançamos quando obedecemos à vontade de Deus. Nós crescemos quando nós diminuímos o nosso eu, o nosso querer. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, aí é que o poder de Deus opera em nós. Você foi criado com um propósito, para anunciar o reino de Deus com a sua vida, e os sinais vão seguir aqueles que creem, irmãos. Isso é promessa. Não desperdice a sua vida com besteiras, com distrações, com pecados, com imundícies, construindo Babel na sua vida. Mas você precisa entregar a sua vida para Jesus, adorar a Ele, andar com Ele, construir aquilo que Ele te chamou para fazer. E com isso eu queria que você ficasse de pé. Nós já vamos caminhando aqui para o final. Queria chamar os músicos aqui, nosso pastor, a gente fazer uma oração. Nós vamos cantar esse louvor, irmãos, que fala muito de fé. Eu gosto muito. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, irmãos. Talvez essa chance foi hoje, porque hoje o Senhor te despertou para algo, te chamou a atenção de algo,
Talvez porque você não esteja adorando a Ele com sinceridade, adorando a Ele com verdade. Às vezes o Senhor hoje te despertou porque você não está caminhando com Ele, está pegando atalho aí no mundo. Mas que hoje você entendeu que o caminho é Ele, que você precisa andar com Ele. Talvez hoje o Senhor te despertou porque você tem construído coisas, relacionamentos, construído, enfim, irmãos, alguma área da sua vida longe da presença dEle. Mas Ele hoje está te chamando para demolir essas construções e começar a edificar a sua vida na presença de Deus. Irmãos, e se você entendeu isso hoje, irmãos, eu queria que você viesse até aqui à frente. Eu queria que você orasse aqui junto comigo, diante do altar do Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando algo específico diante do Senhor, buscar ser fortalecido no Senhor, para caminhar com Ele pela fé, irmãos. Caminhar com Ele pela fé. Senhor, eu tenho sido negligente, Senhor, eu tenho sido omisso, mas hoje eu não quero mais. Então vem animar a minha fé, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e hoje ouvimos a palavra de Deus. Então, irmão, se você quer uma mudança, venha. Se você quer colocar algo diante do Senhor que está com dificuldade, venha. Em nome de Jesus, cante a Ele, ore ao Senhor, rasgue o seu coração e fala: Deus, eu não aceito isso, eu não quero mais. Fortalece a minha vida em nome de Jesus. Faz uma mudança, transforma, Deus, o meu coração em nome de Jesus, Pai.